nessa primeira palestra que a gente vai desenvolver os, os movimentos filosóficos que estão por trás dessa desconstrução da identidade, e a gente vai tocar nas questões de gênero, feminismo também. Tem essa obra já clássica, O Feminismo Evangélico, de Wayne Grudem, que também nos ajuda, a partir do ponto de vista bíblico, a lidar com essas questões que o feminismo coloca. Muito recomendado, em especial para as mulheres. As mulheres são bombardeadas na escola, na faculdade, na cultura, na Globo, nos jornais, com uma perspectiva de feminilidade que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que a gente acredita. Nancy Pearcey, A Busca da Verdade, uma outra autora ligada à filosofia, ciência, muito relevante também. Verdade é um conceito muito importante, que a gente vai trabalhar aqui hoje também. Um livro que não tem relação direta com os assuntos, mas tem uma relação mais abrangente, é a História da Filosofia Ocidental, de Stephen Evans. Eu não li esse livro, mas eu conheço o autor. E ele tem uma prosa muito fácil de se entender. Então, se você quer uma obra para conhecer, né, ter um panorama geral da filosofia, essa obra é muito recomendada. Uma outra obra que eu usei, em especial para a nossa segunda palestra, que trata de antropologia cristã, é Criados à Imagem de Deus, do Heuchmann. Comprem esse livro, você que quer entender um pouco mais sobre o que é o homem, o que é o homem, o que é o ser humano, como se desenvolve esse conceito da imago Dei, que já foi colocado aqui pelo Alan. Esse livro é muito importante, está lá para vender. Tem outras obras também que não são da nossa editora, duas delas que vão ser fundamento para essa primeira palestra, que eu não recomendo o seu conteúdo, mas são fundamentais caso você queira entender o mundo atual. Que é Michel Foucault, a gente vai falar sobre ele hoje. Esse aqui é a história da sexualidade. E a gente vai ver como Foucault está por trás de muito daquilo que a gente vive hoje. E Problemas de Gênero, de Judith Butler, que é a grande mãe da chamada, popularmente, ideologia de gênero, ou tecnicamente, teoria queer. E sobre a antropologia cristã, a teologia sistemática do Parenberg tem um capítulo sensacional que vai ser muito usado aqui também. Portanto, sem mais delongas, o que aconteceu com o nosso mundo? Eu vou cortar parte da introdução, porque a primeira palestra do Alan já serviu como introdução a esse nosso tema. O contexto cultural que a gente vive hoje não é acidental. É fruto de décadas de fermentação filosófica, ideológica e política que resultaram no mundo atual. Obviamente, não são só fatores ideológicos ou filosóficos, tem fatores econômicos e tudo mais. E também seria reducionista demais supor ser possível reduzir a cultura atual a uma única ou outra influência ideológica, mas eu quero trazer aqui duas dessas influências que são absolutamente onipresentes na cultura atual, ainda que se não conheça esses nomes, sobretudo nas humanidades, que é Michel Foucault e Judith Butler. E o que as suas filosofias têm em comum? Fundamentalmente, é o abandono da ideia de que existe uma natureza humana essencial, uma identidade, que antecede e fundamenta a nossa experiência enquanto seres humanos. Ou seja, não existe algo que independe da vontade humana que nós somos. Portanto, aquilo que nós somos, a nossa essência, a nossa identidade, é fruto da vontade, do arbítrio do ser humano. Mas, para começar, a gente precisa definir esse conceito tão importante do que é identidade. Eu dei como nome, volta um pouquinho, eu dei como nome um título um pouco diferente do que está aqui, dessas minhas duas falas, da morte de Deus à morte do homem. E no discorrer da minha fala vocês vão entender por quê. Parte 1 é o diagnóstico da crise atual. A minha proposta da definição da expressão identidade é aquilo que distingue algo enquanto aquele objeto singular e distinto de tudo mais. O que é identidade? É aquilo que identifica um ente, identifica alguma coisa. É aquilo que singulariza o indivíduo.
Identidade do Natan é aquilo que torna ele distinto de tudo o mais. E essa noção de identidade, como todo ente da criação, essa noção de identidade, ela é definida a partir de dois conceitos. Uma essência. O que é a essência das coisas? É aquela propriedade que define a coisa enquanto tal e sem a qual ela não pode continuar sendo o que é. Ou seja, é aquela propriedade no ser que define aquele ser como aquela coisa específica e que ele não pode perder sem deixar de ser aquilo que é. Vou dar um exemplo mais à frente. E os seus acidentes. Os seres, os entes criados, têm essência e acidente. Acidentes são aquelas propriedades que nos definem enquanto indivíduos, mas que nós podemos mudar sem deixar de sermos aquilo que é. A idade, por exemplo, você pode ser jovem, pode ficar mais velho e você não deixa de ser aquilo que você é. Você pode ter cabelos brancos ou cabelo grisalho, ser alto ou baixo, que você não deixa de ser aquilo que você é. Um exemplo clássico, pega o exemplo de uma cadeira. Qual é a essência de uma cadeira? A sua cadeiridade. É ser um objeto destinado a se sentar, certo? Isso é a essência da cadeira. A cadeira não pode perder isso sem deixar de ser aquilo que ela é, certo? Se eu desmonto, se eu quebro essa cadeira, tornando-a inútil para se sentar, ela deixa de ser uma cadeira. Então, a cadeiridade é aquilo que define uma cadeira enquanto tal. Ela não pode perder a sua cadeiridade sem deixar de ser cadeira. Mas essa cadeira, por acaso, é vermelha. Se nós a pintássemos de preto, ela deixaria de ser cadeira? Não. Se ela fosse de plástico e não de madeira, deixaria de ser cadeira? Não. Isso são propriedades acidentais. Então, nesse momento, o que a gente precisa entender é que a identidade da pessoa humana ela está primariamente vinculada àquilo que é essencial e só secundariamente vinculada àquilo que é acidental. Então, entender a identidade de algo envolve a compreensão de sua essência. Se você entende a essência de uma cadeira, você sabe para que ela serve. E por séculos, a filosofia manteve a adesão a esse conceito de essência como algo que antecede o arbítrio humano, algo que é dado. A gente nasce e já existe a essência da humanidade. Não somos nós que criamos, é algo que independe da vontade da ação humana. Mas alguém já disse que aquilo que hoje é objeto de discussão acadêmica é aquilo que amanhã estará movendo exércitos e derrubando impérios. Desde 1960, por exemplo, naquilo que se chama popularmente como filosofia pós-moderna, o cerne do ataque está justamente na desconstrução dessa ideia de essência como algo independentemente da vontade humana. E esse é o objeto dos ataques dessa personalidade extremamente influente, que é Michel Foucault. Desde 1960, a filosofia vem destruindo a ideia de essência para tornar a identidade algo totalmente maleável, sujeita ao arbítrio humano e à conveniência política do momento. E é nesse ponto que Michel Foucault é extraordinariamente, desproporcionalmente influente. Segundo informações do Google Scholar, Michel Foucault aparece com 1.420.000 citações, tornando-o, de longe, o pensador mais citado da história moderna. A influência de Foucault na academia é absolutamente gigantesca e desproporcional. Ele é influente em praticamente todas as áreas das humanidades, na filosofia, sociologia, história, psicologia, na medicina também, em especial, a gente vai ver isso mais à frente, nas áreas de psiquiatria e saúde pública, no direito também. Tem uma cena clássica do Tropa de Elite 1, em que Matias está ali na faculdade, discutindo com os alunos, os playboys e patricinhas da Zona Sul, e o livro que está sendo discutido, está ali no quadro, é Vigiar e Punir, de Michel Foucault. É ali que ele tem essa tese de que o crime é uma construção social e por aí vai.
E qual é a tese central de Foucault? Para Foucault, não existem universais antropológicos, que são conceitos apresentados como eternos e naturais, como essência, por exemplo. Não existe essa ideia de que o ser humano, a essência do ser humano, é algo natural, é algo que é dado. Não. Tudo é reduzido a uma construção social. Então, só existem conceitos confinados em culturas particulares que servem aos interesses dos grupos dominantes. Essa é a filosofia, essa é a essência da filosofia dele. Então, e para Foucault, os principais atores históricos, os principais agentes históricos não são pessoas. Não é Galileu, Lutero, Napoleão Bonaparte. Os principais agentes históricos são conceitos. Então, a filosofia de Foucault consiste em traçar a origem desses conceitos com o fim de desmascará-los. O Joel falou da hermenêutica da suspeita. E Foucault é isso. É sempre uma suspeita sobre aquilo que está por trás das definições tradicionais. Né? Quem foi que disse que isso ou aquilo é o que constitui uma mulher, ou que constitui um homem? Há sempre uma suspeita de que isso se reduz a um jogo de poder político. Um conceito fundamental que a gente precisa entender aqui de Michel Foucault é que, para ele, todo saber humano está condicionado por aquilo que ele chama de episteme. Quem conhece o grego aí sabe que episteme significa conhecimento. Daí que vem epistemologia. Mas na filosofia dele, esse termo tem uma definição muito própria. É um conjunto invisível de regras históricas que determina o que pode ser pensado e dito com sentido numa determinada época. Então, para ele, existe um conjunto de regras inconscientes em cada período histórico que determina aquilo que é verdade ou não. É aquilo que permite, é aquilo que dá possibilidade de algum discurso inteligível, sempre relativo à episteme daquela época. Então, a verdade seria relativa a uma determinada episteme condicionada a uma época histórica. Então, isso significa que não existe uma verdade eterna sobre o homem. Cada definição daquilo que o homem é só vale dentro de um regime discursivo particular e específico. Então, nesse esquema, a natureza humana não é uma realidade fixa, como a Imago Dei. Não. É apenas um efeito histórico contingente. Algo que é contingente é algo que não é necessário, que poderia ser de outra maneira. Então, quando a gente fala sobre o que é o homem é um animal racional, Aristóteles. Isso é uma definição estritamente contingente, dictada e restrita à episteme daquela época. É uma contingência histórica, portanto, o homem poderia e pode ser definido de uma outra maneira. Isso é importante porque quando você vê alguns pastores, teólogos, crentes, querendo reconstruir a teologia, alegando que o mundo mudou, quando você vê alguns anjinhos dizendo que precisamos atualizar a Bíblia porque os valores da nossa época não são mais condizentes com aquela Bíblia, anjos caídos, evidentemente. Isso se dá porque nessa concepção deles, a Bíblia foi construída numa episteme diferente. De um mundo europeu, patriarcal, branco, de modo que, no nosso contexto latino-americano, a teologia tradicional precisa ser revista. Então, o que eles estão fazendo quando sugerem isso, ainda que inconscientemente, é adotar essa ideia de episteme como se tivesse havido sempre uma ruptura radical com as eras antigas, de modo que o conhecimento anterior daqueles que nos antecederam, da teologia de Agostinho, de Calvino, de Aquino, não serve mais para o mundo atual. Então, se todo saber é produto de uma episteme, então nenhuma formulação doutrinária é vista como expressão de uma verdade eterna. É apenas o discurso possível de uma comunidade de fé dentro de um recorte cultural específico. É daí que você vê a popularização na academia de teologia, por exemplo, das chamadas teologia feminista, teologia queer, teologia negra, porque é a percepção de que
Se a teologia foi construída pelo europeu branco, etc. e tal, a experiência do homem negro, por exemplo, é algo completamente diferente. Então, é uma episteme diferente, e a gente precisa reconstruir a teologia a partir da experiência do homem negro, do homossexual, do queer, da feminista, a experiência da mulher, porque existe uma concepção muito rigorosa de que o conhecimento ele está estritamente delimitado por um contexto histórico específico. Então, isso abre espaço para se afirmar que toda teologia precisa estar em constante reformulação e reorganização conforme muda a episteme da sociedade. Então, a hermenêutica progressista, influenciada por essa lógica, tende a ver os textos bíblicos não como uma palavra inspirada de Deus, eterna e aplicável a todos os povos, mas como produtos discursivos do mundo antigo. Um mundo que é branco, que é patriarcal, que é europeu e, portanto, precisa ser descartado. E a gente precisa reconstruir a teologia a partir de um novo fundamento. Então, a interpretação tradicional da Escritura seria apenas e tão somente um discurso produzido por uma episteme antiga que favoreceria os poderes antigos. Então, toda formulação teológica é suspeita por estar contaminada por interesses de poder da episteme que a originou. Então, o constante questionamento, reformulação da teologia acaba se tornando um dever espiritual. A gente precisa descontaminar a Escritura daqueles pressupostos, daquelas epistemes antigas que a definiram. Então, às vezes sem perceber, muitos púlpitos, teólogos, pastores e seminários reproduzem essa mentalidade Foucaultiana, deslocando o eixo da teologia do Logos eterno, que é Cristo, algo que existe independentemente da vontade humana, algo que é objetivo e aplicável à realidade como um todo, desloca a teologia do Logos eterno para o espírito mutável, acidental, efêmero de cada época. E como é que se constroem essas chamadas epistemes? Elas são construídas pelas relações de poder vigentes numa determinada época. E aqui é outro conceito fundamental na filosofia de Foucault, que é o conceito de poder. Para Foucault, diferente do que é na maior parte da filosofia política, em especial em Karl Marx, poder ele não é uma relação binária, opressor e oprimido. Ele é, na verdade, um conjunto, uma rede de relações onde, em todas as áreas da sociedade, a gente está numa constante luta, é o que está escrito aí. A noção de poder em Foucault não é binária, constitui-se por uma rede de relações. Isso quer dizer que, nas nossas relações humanas, a gente está sempre exercendo poder e resistindo, e dessa forma a gente vai construindo o sujeito. E outra coisa fundamental, que o poder ele não se caracteriza tanto por aquilo que reprime, mas por aquilo que produz. Na concepção Foucaultiana, as relações de poder literalmente produzem o sujeito humano, produzem a identidade humana, produzem o self. Por quê? Não existe uma essência. De que modo, então, nós somos construídos enquanto seres humanos? Por essas relações de poder. O poder é exercido sobre mim e no ato de resistir é que eu vou sendo construído enquanto sujeito humano. E essa é a principal das criações do poder para Foucault, é o sujeito humano. Você, enquanto sujeito, é fruto contingente e necessário das relações de poder onde você está inserido. Diz Foucault, não devemos, portanto, perguntar aos sujeitos como, por quê e com que direito podem concordar em ser submetidos. O que ele está dizendo? Não é que você pode concordar, não. Eu estou convencido de que eu sou um ser humano e o ser humano essencialmente é constituído da imagem de Deus. Não. Ele continua, mas mostrar como as relações reais de sujeição fabricam sujeitos. Ou seja, o que ele está dizendo é o seguinte: isso que você acha que é uma opinião sua objetiva e independente, não é.
A sua concepção é simplesmente fruto das relações de poder a que você está submetido. Então, nessa relação de poder e resistência é que é constituído o sujeito. Daí vêm afirmações comuns no discurso político contemporâneo, como aquela: se fere a minha existência, serei o quê? Resistência. Porque qual é a ideia aqui? Se existe um projeto de poder que, por alguma razão, considera uma determinada conduta como equivocada, como imoral, como criminosa, como pecaminosa, esse projeto de poder literalmente cria aquilo que condena. Eu vou explicar melhor mais à frente. Então, o sujeito, para Foucault, ele não pré-existe às relações de poder. Ele é um efeito das relações de poder. Mas agora, como que esse poder é exercido? Como que esse poder ele produz o sujeito humano? Por meio do quê? Como que essas redes, essas relações de poder que constituem o sujeito humano exercem de fato o seu poder e constroem o sujeito humano? Por duas coisas fundamentalmente: pelas práticas discursivas, que são os discursos presentes na sociedade, e pelas instituições. E as práticas discursivas e as instituições têm essa função de normalizar determinadas condutas, determinados pensamentos, à exclusão daqueles que são opostos. Nesse sentido, se a realidade ela é constituída pelas práticas discursivas, o que ele está dizendo, preste atenção nisso, que isso é importante, é literalmente que a linguagem humana cria a realidade a que ela se refere. A realidade social é uma construção linguística. É literalmente isso. A palavra humana cria a realidade. Porque, veja, a gente entende que as palavras têm um sentido e um referente. Se eu falo cadeira, eu tenho uma palavra que se refere ao ente da realidade. Certo? Como para Foucault a realidade é toda uma construção social, a realidade não existe independentemente do sujeito humano. Não é que exista uma cadeira, mas a cadeira ela é construída pela linguagem humana. Pode passar o próximo slide? Aqui tem exemplos de práticas discursivas. Os modos institucionalizados de falar e pensar sobre algo. Por exemplo, a linguagem médica, descrevendo doenças. Uma das obras de Foucault é justamente Atenção, psicólogos e psiquiatras. A loucura, ela é literalmente uma construção social. E Foucault, ele tem uma obra que é a História da Loucura, com esse objetivo de mostrar o que, segundo ele, é o fato de que aquilo que se entende por cultura muda radicalmente de época para época. Quem é você para definir o louco? Então, quando a medicina diz que uma determinada conduta é loucura, o que ela está fazendo não é olhando para a realidade, percebendo que há algo na realidade que precisa de descrição, que aquele algo na realidade é problemático, e dizendo isso é uma doença. Não. Ao dizer que obesidade é doença, não é porque existe algo inerente à obesidade que seja digno dessa pecha de doença. Na verdade, a linguagem médica cria a realidade que descreve. Dessa forma, privilegiando o corpo magro em detrimento do corpo gordo. Daí que vem a noção de gordofobia. Gordofobia estrutural. Por quê? A forma que a medicina se refere à coisa cria aquela realidade. A linguagem jurídica, ao tipificar, pessoal do direito, ao tipificar determinadas condutas como crime, não é que existe algo na realidade, como o assassinato e algumas condutas sexuais que a gente criminaliza, não é que existe algo na realidade que seja objetivamente criminoso ou imoral. Não. A linguagem jurídica cria aquela realidade social.
Então, por que determinadas condutas são criminosas e outras não? É simplesmente um resultado das relações de poder existentes na sociedade. É só isso. Daí que vem coisas como supor que o criminoso é uma vítima da sociedade. Porque quem é que vai definir que aquela conduta é criminosa? Não é porque é algo independente da vontade humana. Não. As relações de poder arbitrariamente assim definiram. A linguagem religiosa, ao definir doutrinas e dogmas, quando o concílio de Nicéia se levantou e falou que Cristo é consubstancial com o Pai, não é que estivéssemos ali lutando para perceber e expressar linguisticamente uma dada realidade. Não. Naquele concílio, criou-se aquela realidade. Porque não existe realidade independentemente dos discursos humanos. E pelas instituições, como escolas, hospitais, quartéis, família, igreja, sistema jurídico e tribunais, as ciências, inclusive as ciências exatas, as chamadas ciências duras. Vocês já devem ter visto por aí, na internet, matemática africana, física afrocentrada. Por quê? Por que a nossa física, por que as teorias da matemática, da física, da biologia são aceitas na academia científica em geral? Não é por terem algum mérito próprio, mas simplesmente porque as relações de poder na nossa sociedade privilegiaram o conhecimento patriarcal branco em detrimento da ciência africana. Então, se existe uma diferença, não é porque Galileu fez uma grande descoberta, Georges Lemaitre fez uma grande descoberta, é porque a gente arbitrariamente decidiu privilegiar essa ciência resultante de uma episteme específica em detrimento do conhecimento da África ou da Ásia ou do que quer que seja. Então, a igreja, ela também não escapa a essa lógica, porque ela tem as suas práticas discursivas e ela é uma instituição, nesse sentido, ela controla o discurso, ela cria determinadas realidades e controla os corpos disciplinando determinadas condutas. Então, para Foucault, a igreja não é portadora de uma revelação divina, mas é apenas e tão somente um aparelho institucional que produz discursos para manter uma determinada ordem social. Isso significa que, para ele, as doutrinas sobre o homem, sobre o pecado, sobre a moral, não são entes da realidade. São construções sociais que privilegiam uns em detrimento de outros. Então, se a gente diz que determinada conduta sexual é pecaminosa, não é porque existe algo de objetivo nisso, mas é porque a gente privilegia a relação sexual matrimonial, heterossexual, monogâmica, em detrimento daqueles que têm práticas sexuais divergentes. A arbitrariedade pura. Então, essa visão é o que torna impossível, dentro do pensamento Foucaultiano, afirmar a fé como uma revelação objetiva de Deus. Porque se toda a proclamação da verdade não passa de produção discursiva ligada a uma estrutura de poder, então até o evangelho é reduzido a uma ferramenta de dominação, por estar vinculado a esta ou aquela estrutura de poder vigente. É por isso que a gente vê uma tentativa de controle muito grande por parte de certa ala política no controle do discurso e das instituições. É uma forma de redefinir a realidade, controlando a linguagem e as instituições de uma dada sociedade. E é nesse ponto que nós chegamos a outra personalidade muito influente nas teorias de gênero contemporâneas, que absorve essas ideias de Foucault e aplica gênero e sexo, que é Judith Butler. Butler é uma feminista de terceira onda, que ela leva o feminismo à sua conclusão lógica. Nessa obra aqui, que eu mostrei para vocês, Problemas de Gênero, obra, esses autores são sempre muito, muito complexos, muito difíceis, porque, fundamentalmente, esses autores são relativistas. O relativismo, basicamente, é a ideia de que não existe verdade. Mas é óbvio que o diabo ele nunca aparece para você com um tridente
vestido de capa vermelha e chifres na testa. Ele aparece vestido de anjo de luz. Então, se todas essas formas de relativismo fossem reduzidas a afirmações simples, como verdade não existe, isso seria muito facilmente refutado. Então, eles constroem uma série de, 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 de filosofias e de conceitos complexos, arbitrários, para esconder aquilo que fundamentalmente é puro relativismo. E nessa obra aqui, olha o subtítulo: Feminismo e Subversão da Identidade. Isso aqui não é uma crítica, mas é uma proposta de subversão da identidade. E o que ela está dizendo aqui? O que ela vai sugerir? Que o feminismo até então não teria sido suficientemente radical, porque manteria a adesão a esse conceito socialmente construído chamado de identidade. Identidade da mulher. O feminismo é um movimento que luta pelos direitos da mulher. Mas o que é mulher? Para que alguém possa lutar pelos direitos da mulher, é preciso haver uma identidade da mulher. E ela vai sugerir que essa própria ideia de uma identidade da mulher é algo escravizador, limitante às mulheres como um tal. Então ela vai sugerir a abolição do próprio conceito de identidade feminina. A ela, seguindo Foucault, é a linguagem, então, que cria o gênero, mas não só o gênero. Não é só o gênero que é criado pela linguagem, mas o próprio sexo. Porque a gente fala-se muito, né, do gênero como uma construção social, mas Butler, que escreveu na década de 90, já foi muito além. A própria ideia de sexo, macho e fêmea, é ela mesma uma construção social. Próximo slide. A própria ideia de sexo passa a ser entendida como uma construção social. Citação dela: essa produção do sexo como pré-discursiva. O que é pré-discursiva? Que antecede o discurso, que é a ideia tradicional de que o sexo, macho e fêmea, masculino, feminino, antecede a nossa descrição discursiva, certo? Essa produção do sexo como pré-discursiva deve ser compreendida como efeito do aparato de construção cultural que designamos por gênero. É até difícil de se entender o que está sendo dito. Tamanho absurdo. Mas, para Judith Butler, quando o médico obstetra tira o bebê do ventre materno e diz: é menino, o que ele está fazendo não é descrevendo a realidade que os olhos dele veem. Ele está criando aquela realidade. Por isso que hoje não se pode mais falar de sexo de nascimento. Não é mais sexo de nascimento. É o sexo designado ao nascer. Porque é uma construção discursiva, criada, no caso, pelo médico. Então, Butler absorve essas ideias Foucaultianas e vai dizer que a linguagem é o meio através do qual as realidades sociais são construídas. E aí que entra a ideia de heteronormatividade. Que o que é heteronormatividade? Uma construção, uma cosmovisão, uma construção linguística que privilegia determinadas condutas em detrimento de outras. É isso. E por isso precisa ser destruída, porque não tem nada de objetivo nisso, inerentemente bom ou mal. Não. Construiu-se isso para privilegiar a família branca, monogâmica, heterossexual e por aí vai. Na teoria de Butler, o corpo, literalmente isso, tá? Ele é criado pelos papéis sexuais e pela disciplina social. Sendo assim, por que não podemos tomar o controle desse processo e recriar o corpo de acordo com os nossos desejos? É essa lógica que explica o estranho fato de que, para Butler e os teóricos queer, as ideias de gênero tradicionais, o simples fato de chamar alguém por um pronome errado, no inglês tem um termo para isso, misgender, é uma violência. Enquanto amputar os seios saudáveis de uma jovem de 16 anos ou a genitália de um menino, não é. Porque quando você misgender alguém, quando você chama alguém por um pronome errado, o que você está fazendo? Você está impondo
aquela realidade está impondo poder sobre ela e constituindo aquele sujeito enquanto tal. Por isso, chamar alguém por um pronome errado é inerentemente uma violência, enquanto o indivíduo, ao amputar o seu seio saudável, está simplesmente dando vazão àquilo que realmente é. Percebe? Então, todo discurso hegemônico ele vai ser reduzido, principalmente sobre moral, a uma construção social linguística, mas necessariamente como uma construção social opressiva, violenta e má. Porque, veja, se a gente tem uma divergência, se eu sou calvinista e você é arminiano, por exemplo, não é porque a gente está tentando descrever uma realidade independente. Essa realidade não existe. Se não existe uma verdade independente da vontade humana, o que, que sobra? Vontade. É a minha vontade contra a sua. E se é tudo um embate de vontades, necessariamente a resultante vai ser violenta. Porque a gente não está descrevendo uma realidade. Nós estamos tentando ver uma realidade que independe de nós. Não. É vontade contra vontade. Por que, que eu devo ceder a minha vontade à sua? Não há nenhuma razão para isso. Então eu preciso reconstruir a realidade a partir da minha vontade. Por isso, esse tipo de ideologia é tão violenta, agressiva e não tolera a existência do divergente. Butler ela vai dizer, palavras dela, que a gramática é o meio mediante o qual o gênero binário é universalizado. É literalmente uma construção gramatical, porque veja, se não existe uma realidade independente da vontade humana sobre gênero, a gramática, ao criar a ideia de um gênero masculino e um gênero feminino, literalmente cria aquela realidade. É daí que vem a linguagem neutra. Não tem absolutamente nada a ver com inclusão, com respeito, com nada disso. É simplesmente uma forma de controlar o discurso para criar uma realidade diferente. Por isso, que não é admissível você ter, às vezes, inocentemente, alguns sugerem, não, então vamos ter masculino, feminino e um gênero para todos os demais. Não. Porque se você mantém masculino, feminino e um neutro, você está pressupondo ainda o binário de gênero. Precisa ser destruído. Não pode. E olha como é muito interessante, muito importante a gente ter clareza sobre alguns conceitos teológicos fundamentais. Tudo isso é fundamentalmente, o que a gente vem dizendo aqui, uma insurreição contra a ordem do Criador. E para Foucault e Butler, a realidade social é uma construção da linguagem. A linguagem cria a realidade. Num certo sentido, isso é verdadeiro. A realidade é fundamentalmente construída pela linguagem. Porque a realidade foi criada, meus irmãos, através do quê? Hã? O universo foi criado por meio da palavra de Deus. Hebreus 11:3. Segundo Gênesis, Deus disse e houve. E quem é a palavra de Deus? Quem é o Logos divino? Jesus Cristo. A nossa linguagem humana só consegue descrever a realidade porque subjacente à criação está aquele que dá ordem à criação, que é o Logos divino, o princípio racional universal, através do qual toda a realidade foi criada. E é por isso que a nossa linguagem consegue descrever o mundo objetivamente, porque aquele que nos criou é aquele que criou o mundo enquanto tal. Nesse sentido, é verdadeiro que a realidade, que o mundo, que o corpo não existe fora da linguagem. Mas de qual é essa linguagem fora da qual o corpo não existe? Do Logos divino. Então, o ser humano nada cria. O mal, ele não existe independentemente do bem. O mal é sempre um parasita. O ser humano não consegue criar nenhuma ideia nova. Ele consegue trabalhar as ideias que já estão criadas por Deus. Por isso que, por pior que seja uma filosofia, ela vai ter sempre um fundo de verdade ali. Vai ser sempre uma perversão do bem.
E o que eles estão dizendo aqui, fundamentalmente, é verdadeiro, mas eles estão secularizando e pervertendo uma verdade fundamental, que o mundo é uma construção da linguagem. Só que aqui não é uma construção da linguagem de Deus, é uma construção da linguagem humana. Por isso, é uma filosofia fundamentalmente não só errada, mas demoníaca, que coloca o homem na posição do Criador. E, por fim, as instituições precisam também ser reformadas, porque elas disciplinam corpos, disciplinam pessoas, normalizando determinadas condutas em detrimento de outras. Instituições tais como as que nós já vimos, a família, a igreja, a escola, a universidade. Precisamos tomar tudo. Arquitetura. Não pode mais haver um banheiro para homem e para mulher. Por quê? Porque isso cria realidade. E aí outros inocentemente vão sugerir: ah, então vamos ter um banheiro masculino, feminino e outros. Não, porque você mantém um binário de gênero. Isso precisa ser destruído, precisa ser desconstruído. Então, não podemos nos enganar. Não há possibilidade de tolerância à fé cristã a partir dessas filosofias que são tão desproporcionalmente e gigantescamente influentes na academia atual. Como eu falei, na medicina, na psicologia, no direito, na teologia, Foucault é absolutamente onipresente. Agora, como dito, por mim, pelo Alain e pelo Joel, por trás disso tudo se encontra uma rebeldia do ser humano contra o Criador. Gênesis 3. E quem melhor previu o século XX, tudo isso que aconteceria? Quem melhor que aconteceria não foi nenhum pensador cristão. Como o Joel já pincelou na palestra dele, foi Friedrich Nietzsche, um alemão, inimigo do cristianismo, que em 1882 declarou a morte de Deus. E essa declaração, ela não é exatamente, ao contrário do que se pensa, uma declaração de ateísmo. É, na verdade, um diagnóstico da época e uma profecia do que viria no futuro. Nietzsche, ele escreve sobre um louco que nas primeiras horas da manhã corre pelo mercado com um lampião na mão, exclamando: procuro Deus, procuro Deus. Como muitos à sua volta não creem em Deus, ele provoca muitos risos. Deus se perdeu, zombam dele, ou se escondeu, foi viajar, emigrou para um outro país, e riem alto da cara dele. Então, escreve Nietzsche, o louco para no meio deles e lhes crava o olhar. Onde está Deus? Ele grita. Eu lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Todos nós somos os seus assassinos. E como fizemos isso? Como podemos beber o mar? Quem nos deu a esponja para apagar todo o horizonte? O que fizemos quando desamarramos esta terra do seu sol? Para onde ela está a mover-se agora? Para longe de todos os sóis? Não estamos caindo sem parar, para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Restou alguma coisa em cima ou embaixo? Não estamos vagando como que por um nada infinito? Não estamos sentindo a respiração do espaço vazio? Não ficou mais frio? Não está a chegar cada vez mais a noite? Não estamos a ter de acender lampiões de manhã? Não ouvimos apenas o barulho dos coveiros que estão sepultando a Deus? Deus está morto e nós o matamos. Como é que nós, os maiores de todos os assassinos, haveremos de consolar a nós mesmos? O que o mundo possui de mais sagrado, de mais poderoso até hoje, sangrou sob o nosso punhal. Quem nos há de limpar deste sangue? Que água nos poderá lavar? Que expiações, que jogo sagrado seremos forçados a inventar? A grandeza deste ato é demasiado grande para nós. Não será preciso que nós próprios nos tornemos deuses para simplesmente parecermos dignos dela? Nunca houve ação mais grandiosa, e quaisquer que sejam aqueles que poderão nascer depois de nós, pertencerão, por causa dela, a uma história mais elevada do que até aqui nunca o foi qualquer história. O louco calou-se depois de pronunciadas estas palavras e voltou a olhar para aqueles que estavam ao seu redor.
A multidão ficou fitando o louco em silêncio e perplexidade. Por fim, ele coloca o lampião no chão e diz: Cheguei muito cedo. Esse acontecimento incrível ainda está a caminho, ainda não atingiu os ouvidos do ser humano. O ser humano, 1882, ainda não havia compreendido realmente as consequências do que fizera ao matar Deus. E a morte de Deus aqui não é uma declaração de ateísmo, é uma metáfora para o colapso da crença em Deus como fundamento da verdade, da moral, do sentido da vida. Veja que um singular poder retórico, qual é a função do Sol, da Lua, do horizonte, aqui nessa passagem de Nietzsche? O que o Sol representa? A referência estável, que está sempre lá. A Lua, o horizonte, o mar, a terra, a noite, tudo isso está se dissipando. Desamarramos esta terra do seu Sol. E isso tudo simboliza Deus como nosso ponto de referência. A morte de Deus representa o fim da metafísica ocidental, que sustentava os valores absolutos, deixando então o homem sem um ponto de referência transcendente. Nietzsche percebe que a morte de Deus não é apenas um evento teórico, mas uma crise civilizacional. Se Deus é a fonte de sentido, a sua morte leva ao mais absoluto niilismo, uma era em que nada faz sentido. A perda de critérios objetivos de verdade e moralidade. E essa profecia se cumpriu no século XX, como a gente viu, tomando como exemplo Foucault e Butler. Deus morreu. Mas ao matar Deus, o homem matou também a si mesmo. Como nós, os maiores de todos os assassinos, haveremos de consolar a nós mesmos. E esse é o assunto para a nossa segunda palestra.